Senhores telespectadores, eu já há algum tempo que pensava fazer um programa sobre um tema doloroso, que é a pobre vida do grande poeta Luís de Camões. Mas onde é que eu podia situar a minha narrativa? Eu ia contar isto ali no Rossio, em Lisboa? Não. Embora seja certo que o Camões tenha a sua memória ligada a Lisboa. Bom, eu podia talvez ir a Coimbra. As águas do Mondego e os amores do poeta ficaram associadas para sempre. Mas acho que nenhuma imagem é mais significativa que a gruta de Camões em Macau. Como sabem, o Camões diz que a vida lhe ficou repartida em pedaços pelo mundo e um pedaço de carne sangrenta e dorida ficou lá na gruta de Macau. Pois é isso que eu vou fazer. Eu vou contar-lhes a vida de Camões e vou contá-la em Macau. E é isso que explica este estranho cenário em que lhes estou a falar. Isto é um cockpit de um avião da TAP. É um dos maiores aviões que atualmente andam nos céus. Bom, para fazerem uma ideia da dimensão do avião, digo-vos que isto leva cerca de 300 pessoas. É claro que hoje fazer esta viagem num avião destes não só não é um sacrifício, como é um prazer. Macau é uma das grandes aventuras da nossa grande peregrinação histórica pelo mundo. E foi isso que levou lá Luís de Camões. Eu tinha, não sei, era 6 ou 7 anos, andava na escola primária, quando os primeiros aviadores do mundo, Sarmento Gueiros e Brito Pais, fizeram um voo desde Lisboa até Macau. Lembro-me que os garotos da escola esperavam ansiosamente, dia a dia, o diário de notícias para saber em que estado ia a viagem. Bom, eu hoje, como os nossos aviadores, estou aqui a caminho de Macau. Caminho de Macau para dentro daquelas rochas que serviram de lar a Camões, evocar a memória do nosso grande poeta. Bom, nós temos que ser razoáveis e eu estou perfeitamente consciente de que estar a fazer comparações entre esta minha viagem de Lisboa até Macau e a viagem que Luís de Camões fez no século XVI é quase um sacrilégio, porque eu vou fazer uma pequena viagem muito cómoda, números redondos, eu em 12 horas vou andar 12.000 quilómetros. É claro que eu arredondei, porque é um bocadinho mais de 12.000 quilómetros. Sabem quanto tempo demorava a viagem no tempo de Camões? Se tivesse sorte, eram 3 meses. 3 meses sem ver ao longe uma sombra azul da terra. 3 meses sem saber se o destino era a vida, se a morte, com as gengivas a inchar, o escorbuto a miná-lo. 3 meses de doença, desespero. Foi essa a viagem que ele fez, que o destino o obrigou a fazer. E toda essa história é praticamente desconhecida. Vocês já viram que país somos nós, o maior dos nossos poetas, e nós nem sabemos.
a desgraçada vida que ele viveu. Bom, pois aqui estamos no Jardim de Camões, no centro de Macau. A verdade é que há ainda muitas coisas importantes sobre Camões que nós não sabemos. Ao certo, sabe-se que era de uma família mediana, ele não era fidalgo. Gente lá de cima, perto de Chaves, e que quando era um rapazinho, diz ele, começava a barba a apontar-lhe na face, foi posto ao serviço de uma casa fidalga. Penso que essa casa era em frente de Coimbra, São Martinho do Bispo. Estava ali porque era um pajem ao serviço de uma senhora, a Dona Violante Andrade, casada com um homem muito fidalgo, esse sim, muito fidalgo, Dom Francisco de Noronha, comendador de Cristo e que viria a ser conde de Linhares. Ora bem, e é aí que começa a história do Camões. Vocês imaginem o poeta ali naquele sítio, que realmente é muito bonito, com aquela ama novinha, lindíssima, aquela conversação dentro de casa, ainda para cima o conde foi nomeado embaixador em Paris, imaginem, andou por lá um horror de tempo, nunca mais vinha ao marido, um rapaz, uma senhora, um marido ausente, bom, e o resto é como o Camões contou, a conversação doméstica afeiçoa, ora em forma de boa e sã vontade, ora de uma amorosa piedade, sem olhar à qualidade da pessoa. Foi realmente junto do Mondego que, como o próprio poeta diz, as suas mágoas para nunca acabar se começaram. Bom, é uma história complicada. Ele apaixona-se primeiro pela ama, é o grande amor que vai durar toda a sua vida. É o tema da canção 10ª. Foi minha ama uma fera, que o destino não quis que tivesse esse nome, para mim uma mulher. Naturalmente que o amo não gostou, correu com ele passou por muito más coisas. Olhem, por exemplo, andou embarcado num dos navios da frota do Algarve em perseguição aos corsários. Foi aí, ao disparar um canhão, que uma limalha de bronze saltou do ouvido do canhão e rebentou-lhe uma vista. É assim que conhece o Camões, realmente sempre com aquele olho fechado. Eu penso até que ele usaria a pala. E penso por uma razão, é que ele usa muitas vezes a palavra antolho ou antolhos. Ora, o antolho era exatamente aquilo. A certa altura meteram-no na cadeia por uma rixa em que ele se meteu, realmente meteu lá em Lisboa, deu uma cutilada lá num cavalheiro, meteram-no na cadeia do Tronco, imaginem. E ainda há quem diga que o Camões era um grande fidalgo. Ora, a lei é claríssima. Os fidalgos não iam para o Tronco, iam para outras cadeias já com mais nível, porque o Tronco era realmente uma cadeia atroz. E para sair do Tronco, coitado, olha, saiu da cadeia, foi diretamente para o navio que levou à Índia. Ele esteve na Índia, enfim, como toda a gente, aqueles 3 anos obrigatórios, mas depois, esteve lá desde 53 a 57, mas depois não arranjou emprego. Quem é que ia dar um emprego a um homem perseguido por uma família tão poderosa como era aquela a quem ele tinha servido? Até que, por fim, mas passados alguns anos, o Conde Redondo, Dom Francisco Coutinho,
deu-lhe um emprego nas partes da China. Aconteceu isso porque o Dom Francisco Coutinho era inimigo dos Noronhas. Os Noronhas eram a família dos Amos de Camões, perseguiram-no constantemente. Mas o Coutinho era de uma família inimiga dos Noronhas. Notem, isso explica imensas coisas. Por exemplo, porque é que o Camões deu aquele relevo todo nos Lusíadas, um relevo que até parece errado, ao episódio lendário do Magriço. É que o Magriço era da família dos Coutinhos e a lenda do Magriço era o orgulho dos Coutinhos. Camões vem para aqui como provedor dos órfãos e passou aqui também aqueles 3 anos obrigatórios, numa altura em que nem havia sequer para os portugueses o direito de fazer casa dentro de Macau. Macau era uma pequena terra, uma aldeola de chineses, que recebeu esse nome, é curioso, por causa de uma divindade marítima, uma deusa do mar, a deusa Cao. Eu agora estou-lhes a dizer isto precisamente no templo de Cao. Este é um dos navios, provavelmente contemporâneo de Camões, que a deusa Cao abençoou. São desse período alguns dos mais emocionados versos de Camões. Vou-lhes ler um deles. Camões refere-se aqui a si próprio, chamando-se o pescador aónio, e isto precisa de uma explicação. Aónio é o masculino de Aónia, e Aónia é um anagrama da palavra Joana. Portanto, o pescador aónio é o homem que sonha na amante perdida chamada Joana. É importante explicar isto, porque eu já vi traduzir este aónio por António, é um disparate, é o que isto quer dizer. O soneto é muito bonito e eu venho dizê-lo aqui numa solitária praia de Macau, porque foi também numa praia deserta, algures no mundo, que Camões o escreveu. Ele imagina que está deitado na areia e que pede às ondas que lhe devolvam o corpo da jovem amada que lhe levaram para sempre. O melhor é ouvirem o soneto. O céu, a terra, o vento sossegado, as ondas que se estendem pela areia, os peixes que no mar o sono enfreia, o noturno silêncio sossegado. O pescador aónio que deitado onde com o vento a água se meneia, chorando o nome amado em vão nomeia, que não pode ser mais que nomeado. Ondas, dizia, antes que amor me mate, tornai-me a minha ninfa, que tão cedo fizeste à lei da morte estar sujeita. Ninguém lhe fala. O mar de longe bate, move-se brandamente o arvoredo, leva-lhe o vento a voz que ao vento deita. Camões chamou a essa jovem sepultada nas ondas Dinamene. E tem havido muitas especulações sobre Dinamene. Até já se disse que era uma linda moça chinesa que ele encontrou aqui em Macau e que ia com ele para a Índia e que ficou no tal naufrágio do rio Mekong. Penso que não é nada disso. É claro, tenho a minha explicação.
Eu penso que Dinamene é isto. D de Dona, I de Joana, N de Noronha, que era a família Dina Andrade, o lado da mãe. Mene, claro, todos estes Noronhas eram Menezes. Dinamene, portanto, Dona Joana Noronha de Andrade, do clã dos Menezes. É claro que a palavra já existia, uma palavra que ele foi procurar à mitologia grega, mas utilizou-a precisamente por isto, porque coincidia Dona Joana Noronha de Andrade, que era o nome próprio da jovem. Claro, é a minha explicação, pode ser assim, pode não ser. Este lugar é a famosa Gruta de Camões, em Macau. É claro, continua hoje a discutir-se muito, isto é uma simples lenda, isto é uma verdade, alguém podia viver aqui entre estas pedras? A minha opinião é esta. É verdade que Luís de Camões esteve em Macau entre 1553 e 1556. É verdade que durante esses anos era proibido aos portugueses fazer casa em terra. É verdade que a estes penedos já os padres jesuítas no século XVII, princípio, chamavam os Penedos do Camões. E finalmente é verdade que há um soneto em que Camões alude é claro, com uma forma ambígua, mas a meu ver alude à moradia nesta gruta. É o famoso soneto "Sustenta meu viver uma esperança". Aí ele no fim diz: assim que nestas redes enlaçado, realmente aqui ele tinha que dormir em redes, apenas dou a vida sustentando. Penas são pedras. Ele dava vida às pedras, visto que vivia dentro das pedras. Apenas dou a vida sustentando uma nova matéria a meu cuidado. Como se não lhe bastassem os problemas que tinha, ainda agora tinha que ter cuidado nestas pedras. Suspiros d'alma tristes arrancando, dos silvos de uma pedra acompanhado, estou matérias tristes lamentando. Reparem, dos silvos de uma pedra acompanhado. É claro que isto pode ser linguagem puramente poética. Há uma ilustre camonista que até já escreveu que o Camões se calhar tinha um vizinho amulador. Bom, eu também não falo em amuladores, mas penso que os silvos de uma pedra podem perfeitamente ser as rajadas de vento vertiginoso que ao passarem por estes penedos parecem realmente silvar. É uma hipótese, é apenas uma hipótese. Em todo caso, a totalidade do soneto sugere fortemente, pela ideia de dar vida às pedras, pela ideia de estar estendido numa rede, que era como estavam os portugueses, quer nos navios, quer quando desembarcavam. A ideia dos silvos da pedra parece-me uma alusão à sua moradia numa gruta. Seja como for, isso é o menos importante. Importante é que, sim, Camões esteve em Macau durante 3 anos da sua vida, e isso só foi causa ainda de outros maiores desenganos.
esgotados os 3 anos da comissão de Camões aqui em Macau, ele regressou a Goa. É claro, regressou e levava uma caixa com os dinheiros de que tinha de prestar contas. Só que nessa altura a navegação era perigosa. O navio, quando passava na foz do rio Mekong, bateu numa pedra, naufragou, a caixa levou ao mar e o Camões não pôde prestar contas. Ele conta isso nos Lusíadas. E fala no injusto mando. O injusto mando foi o governador da Índia. Claro, o governador, mais uma vez, era o Noronha. E o Noronha não ia perdoar. O Noronha disse: o quê? A caixa foi pelas águas? Não acredito. Ele roubou o dinheiro. E lá temos nós, o Camões, na cadeia. Na cadeia. Veio a Ferros para Lisboa. As coisas correram mal, ainda parou na ilha de Moçambique, esteve lá muito tempo. E quando chega a Lisboa, é julgado, porque aquilo que ele era acusado só podia ser julgado na corte. É julgado, é absolvido, porque se provou que era realmente uma injúria que lhe estavam a fazer, e é pouco depois dessa absolvição que ele pode publicar os Lusíadas. Os Lusíadas são, como sabem, o que tornou eterno o nome de Camões. O que está diante de nós é uma das mais famosas edições dos Lusíadas, a edição do Pil. Certa vez o Camões, falando de uma mulher que tinha amado, disse que o nome dela nunca iria esquecer, porque enquanto no mundo houver memória, será a minha escritura o teu letreiro. Letreiro quer dizer epitáfio, as palavras que lembram para sempre. E eu, quando olho para os Lusíadas, penso acerca de Camões. Este é dos que não podem esquecer nunca, porque enquanto no mundo houver memória, será esta escritura